Salve, salve, fiel torcida, tudo bem com vocês? Aqui é Marcinha de volta para mais uma semana que promete muito para o Corinthians, dentro e fora de campo. Já já a gente fala tudo e mais um pouco para você. Sejam todos bem-vindos, deixe o like aqui no canal, inscreva-se gratuitamente, compartilhe os vídeos e ative o sininho de notificações. Não se esqueça também, clique no botão hypar, atribua pontos ao vídeo e o seu comentário aqui é muito importante para nós. Alô da fiel de hoje para o José Alves de Mairiporã, também o Denis Ferreira, José Silvério, José Roberto Lupe, o Brito e também o Mário Souza. Vamos que vamos com as informações. Olha só, pessoal, o Corinthians deixou nesse domingo escapar uma vitória dentro de casa, dentro de seus domínios. A partida terminou 1-1 diante do Fortaleza, que está mal das pernas, mas é aquilo que a gente já havia comentado aqui em outras ocasiões, né? O Corinthians tem um bom time, mas não tem elenco. Provou nesse domingo. Time que foi a campo, o ataque era um ataque de pânico, a defesa, meu Deus, né? Gol aí do adversário, marcado no início do primeiro tempo, uma falha da defesa. Mais uma vez, a zaga do Corinthians bateu cabeça. Félix Torres atuou improvisado na lateral direita, sem condição. Ele precisava que alguém fizesse a cobertura, mas na verdade deveria, né, dar mais suporte para a zaga. A bola adversária foi um lançamento entre a zaga do Corinthians, um olhou para o outro olhou para um, e quando resolveram correr para a marcação, né, além de ter tomado uma bola nas costas aí, a zaga não conseguiu chegar a tempo para interceptar a jogada, gol deles. Aí já viu, né? Assim, como um todo, cara, o jogo do Corinthians até que jogou bem, né? Basicamente, time reserva, principalmente no meio-campo, no ataque. Destaque positivo, Fabrício Andileri, que jogou mais à frente, né, mais como um ponta de ataque. Romero perdeu vários gols. Enfim, não foi de todo ruim, mas sem os titulares o Corinthians sofre e sofre muito. Pior, né? Vários questionamentos aí acerca da opção do Dorival Júnior mais uma vez de preservar os principais titulares. Eu acho que as críticas versam também porque nesse ano, excepcionalmente por conta do Super Mundial de Clubes, o Timão ficou sem atuar por um mês. Os jogadores ficaram 15 dias de férias, retornaram aos trabalhos. Diferente do que era realizado anteriormente, os times aí da Série A treinam em apenas um período. E não é que esse treinamento dure 2-3 horas, mas um treinamento assim que dura no máximo uma hora e pouco. Então, assim, se o treino é de manhã, o elenco tem a parte da tarde inteira e a noite para descansar e vice-versa. Se é à tarde, tem a parte da manhã inteira. Então, assim, cara, que desgaste é esse? Tava olhando aqui a idade dos jogadores, algumas ressalvas, né? Entretanto, o Yuri, que vem se recuperando aí de uma importante lesão, né? Não sei se está a 100%, mas é um jogador que surpreende na recuperação. É um atleta jovem, tem 24 anos. O lateral direito, Mateuzinho, também 24 anos. Rodrigo Garro, em que pese também, né, o problema crônico que ele tem no joelho, tem 27 anos. Memphis, 31 anos. Então, assim, não tem nenhum vovô que não possa atuar, pelo menos, né, nesse momento aí do Corinthians. Corinthians tem 22 pontos conquistados nessa edição do Campeonato Brasileiro. Esses jogadores, eu acho, né, poderiam fazer um esforcinho a mais e atuar quarta e domingo, ou sábado e quarta-feira, ou quinta-feira e domingo. Afinal, é para isso que são pagos e muito bem pagos. Tirando o André Carrijo, que vem sofrendo aí com problemas físicos, né, que também foi poupado em algumas ocasiões, ele que tem 34 anos, os demais são jovens. Aí o cara não aguenta jogar quarta e domingo? Ah, me ajuda, né? O Martins também. José Martins foi desfalque de última hora porque foi poupado para controle de carga, ou seja, né, a equipe de fisiologia do Corinthians identificou que ele estava com a sobrecarga e poderia isso resultar numa lesão. Aí eu fico pensando, os caras conseguem, né, treinar e ir pra balada, mas jogar 90 minutos a cada 3 dias precisa ser poupado? Por um lado, Dorival Júnior está pensando, né, guardando os principais jogadores até, né, segundo a mentalidade dele, para ter o time principal
mais descansado possível para o derby que define quem avança às quartas de final da Copa do Brasil. Mas, gente, não pode desperdiçar, não pode simplesmente abrir mão do Campeonato Brasileiro. A briga lá embaixo tá forte. Corinthians, na última temporada, já penou na zona do rebaixamento por muitas e muitas rodadas. Escapamos sim, mas será que a gente precisa reviver essa novela de terror mais uma vez nessa temporada? São as perguntas que ficam aí para você analisar. Eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Bom, no segundo tempo, Dorival Júnior promoveu a entrada dos seus principais jogadores. O time foi outro, tanto que buscou aí o empate na Bacia das Almas, verdade, né? Já na prorrogação aí do segundo tempo. Mas assim, poderia ter sofrido bem menos. Poderia ter resolvido a situação de tanto gol que perdeu ainda no primeiro tempo. Mas enfim, são opções, né? E o Dorival justificou da seguinte maneira, abre aspas: "Eu manteria as decisões que tivemos. Foram as corretas. Isso vocês podem ter certeza. É uma diferença grande o atleta se desgastar em 70, 80 minutos. É muito diferente acontecendo em apenas 45 deles", falou o treinador. O planejamento do Corinthians é todo focado no derby. Sobre isso, Dorival falou, abre aspas: "É difícil, a gente nunca sabe como entraremos em campo. A preparação é nesse sentido, por isso nos preocupamos em nos resguardar nesta partida para que possamos ter, pelo menos, uma equipe recuperada, descansada e, espero eu, bem treinada para o jogo de tal importância. É um jogo que você não pode errar, tanto de um lado quanto do outro. Você pode pagar um preço muito alto. Foi um jogo muito igual à primeira partida. Imagino que a segunda seja da mesma forma e detalhes podem fazer a diferença", finalizou o Dorival Júnior. Aguardar para ver, né, como será a escalação do próximo jogo contra o Palmeiras. Tomara que realmente a equipe descanse, né, que possam estar os jogadores aí nas condições ideais, que possamos fazer um grande jogo. E mais, Neto detona a atuação de Félix Torres. Pessoal, o Neto, durante a transmissão do jogo nesse domingo, fez duras críticas ao zagueiro /lateral do Corinthians. Ele considerou o equatoriano como principal responsável pelo empate na Neoquímica Arena. Abre aspas: "Não é possível esse Félix Torres pagar 32 milhões e esse cara não saber fazer uma marcação. André Ramalho também dando condição", criticou o Neto. E ele seguiu: "Félix Torres é uma vergonha de jogador. É inacreditável colocar um cara desse para jogar com a camisa do Corinthians e pagaram 32 milhões nele", seguiu o Neto. E ele completou: "É um absurdo. O gol saiu na primeira bola do Fortaleza. É brincadeira." Pessoal, tem muitos acordos, muitos contratos aí muitas contratações que a gente não acredita. Eu vejo da seguinte forma, não sei se você concorda comigo. Mas assim, o responsável não é o jogador. Com a tecnologia que a gente tem hoje, com a interatividade, com o mundo globalizado, com todas as informações necessárias, a maioria delas todas em vídeo, é impossível que alguém que contrate um jogador que não tenha qualidade para estar num clube grande como o Corinthians não tenha assistido pelo menos umas 2 partidas. A não ser que o Félix Torres estivesse num dia iluminado numa delas e esse serviu de base para a sua contratação, que também, né, não sei se foi o caso, mas assim, é inimaginável. Dentro do Corinthians se fala que tem uma equipe especializada, né, para fazer aí toda a análise e tudo mais. E essas análises, em muitos acordos, né, muitos contratos fechados aí, eu olho e falo, meu Deus do céu, né, que análise foi essa? Mas enfim, né, a gente sabe como é e infelizmente alguns interesses obscuros, né, acontecem e jogadores que não têm tanta qualidade assim acabam figurando em grandes clubes. Então a culpa é do jogador? Eu acho que não. A culpa é quem aceitou, quem viu, recomendou e quem fechou o contrato sem ao menos, né, ter se preocupado se é ou não tudo isso. E ainda, lateral português é oferecido ao Corinthians. Pessoal, nesse domingo foi divulgada a informação que o lateral direito português Ricardo Esgaio, de 32 anos, foi oferecido por seu staff ao Corinthians. A informação foi publicizada primeiramente pelo portal A Bola. Soubemos que o Corinthians analisa, né, o nome do lateral para decidir se avança ou não pela contratação. Ele tem 32 anos, o contrato dele com o Sporting de Portugal termina no final da temporada 25-26 e o clube português não deve dificultar uma possível saída se ela acontecer. Ricardo disputou 18 jogos, 9 pela Liga Portuguesa, 4 pela Liga dos Campeões e também a Copa de Portugal. Nesse período marcou um gol.
Ricardo foi formado aí na base do Sporting, teve passagens pela base aí da seleção de Portugal como lateral direito e já defendeu o Braga também de Portugal. O jogador vê uma possibilidade de vir ao Brasil, essa possibilidade também foi aventada no início dessa temporada, em janeiro. Ele quase foi parar aí no RB Bragantino. No entanto, as tratativas com o time de Bragança não avançaram. A diretoria alvinegra, no momento, ainda não fez nenhuma proposta formal para o Ricardo Esgaio, mas as conversas podem avançar no decorrer dessa semana. O Corinthians entende que a lateral direita é uma das posições carentes no elenco e busca um reforço para a posição. Galera, nesse nosso encontro ficaremos por aqui. No próximo a gente leva mais informações para vocês. Deixa o like, inscreva-se gratuitamente no canal, compartilhe os vídeos e ative o sininho, porque aqui é Corinthians. Até um próximo encontro.